sou o pastor Jefferson Hilário e seguindo a série Assunto em Questão, onde faço comentários, não são estudos, sobre assuntos que me foram sugeridos na enquete que fiz, hoje vou comentar um assunto polêmico, bombástico, controverso, né, sugerido pela jovem Vitória Berne. O assunto é livre-arbítrio. Este assunto ele é bastante polêmico, como eu disse, e ele é quase tão extenso quanto o próprio alcance e estrago do pecado na humanidade. Muitos filósofos, estudiosos, teólogos sérios têm dedicado grande parte de suas vidas para tentar trazer uma resposta adequada para essa questão. Confesso que eu estou começando nesta jornada, né? Tem até um livro aqui que eu deixei em destaque, Livre-Arbítrio, são quase 700 páginas, é o livro 1 do Agostinho, né? Um comentário sobre o livre-arbítrio de Agostinho. E eu estou começando nessa jornada, né? Mas ainda assim eu tenho uma opinião muito clara a respeito que está sendo cada vez mais esclarecida pelos estudos que eu estou fazendo. E eu vou falar isso daqui a pouco. Eu vou começar pelo conceito. O que é arbítrio? Arbítrio diz respeito às nossas vontades. Segundo o dicionário Millard Erickson, é o conceito segundo o qual as escolhas e ações humanas são autodeterminadas. E a grande pergunta é: temos livre-arbítrio ou não? Posso tomar decisões dependendo apenas da minha vontade, daquilo que eu quero? A minha resposta é não. Por quê? Porque o livre-arbítrio pressupõe a manutenção da integridade da vontade humana, tal qual foi criada por Deus no início de tudo. Mas a natureza humana foi corrompida pelo pecado. Adão e Eva eram os únicos seres criados que tinham uma vontade absolutamente livres. Eles eram dotados de plena inteligência, capacidade de reconhecer entre o bem e o mal e fazer uma escolha segundo aquilo que eles tinham recebido de inteligência e capacidade. Eles tinham uma união com Deus tão profunda que lhes proporcionava uma inteligência iluminada, totalmente capaz e livre para fazer escolhas. E foi justamente usando esta liberdade, sem nenhuma restrição à vontade e totalmente cientes do que estavam fazendo, que eles escolheram fazer justamente o que Deus disse que eles não deveriam fazer. Esta livre escolha de Adão e Eva condenou a livre vontade que tinham, colocando-a sob escravidão do pecado, sob a escravidão do pecado, assim como a vontade de toda a humanidade. A partir disso, toda a vontade humana deixou de ser livre. O apóstolo Paulo afirma em Romanos 7,14: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo pelo pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho a lei da minha mente. E me faz. Desculpe. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado que está nos meus membros ou nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo deixa claro aqui que ele vive debaixo de uma limitação, que ele vive debaixo de uma escravidão.
e que essa escravidão da qual toda a humanidade foi fadada por causa do pecado de Adão e Eva, conduz ele para não ter a livre vontade, a absoluta livre vontade. Isso significa que nós deixamos de ter o arbítrio, ou seja, significa que nós deixamos de ter vontades, deixamos de tomar decisões? Não, absolutamente não. É por isso que nós somos também responsáveis por cada decisão que nós tomamos. Entretanto, todas as nossas vontades e nossas decisões já não são livres. Por quê? Ou elas estão sob a influência do príncipe deste mundo, o diabo, ou estão debaixo da vontade de Deus. Isso deve nos levar a outro pensamento. Se ainda temos posse dos nossos desejos e vontades, como eles atuam agora? Atuam de forma limitada ao domínio que está sobre nós. Se estamos em pecado, quem domina sobre nós é o príncipe deste mundo. Se fomos alcançados pela graça de Deus, quem domina sobre nós é Deus através do Espírito Santo. Tanto em um como em outro caso, podemos fazer o que desejamos e somos responsáveis por tudo o que fazemos. Mas tudo o que fazemos está limitado pelo regime que governa as nossas vidas e que está sobre nós. Por isso eu afirmo e reafirmo que temos arbítrio, mas este arbítrio não é absolutamente livre. Ele está sujeito a Deus e a seus princípios, ou ao príncipe deste mundo e à sua imoralidade. Finalizando, Paulo fala em Gálatas capítulo 5, verso 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Para qual liberdade Cristo nos libertou? Ele nos libertou da escravidão do pecado, onde exercíamos nossa vontade ou arbítrio sob o domínio do diabo e nos transportou espiritualmente para o seu reino, onde nossas vontades são santificadas e podemos exercê-las sob a direção e domínio do Espírito Santo para a glória de Deus. Um dia voltaremos a ter livre-arbítrio? Não sei, sinceramente não sei. Se tivermos, creio que a lembrança das consequências que a má escolha trouxe sobre a humanidade nos fará sempre escolher livre e voluntariamente segundo as ordens e mandamentos de Deus e encontraremos plena satisfação nessa escolha. O meu propósito com esse comentário não é trazer todas as respostas, mas eu espero sinceramente que esse comentário te estimule a estudar a respeito do livre-arbítrio. E aí você chegará às conclusões, e eu espero que essas conclusões sejam bíblicas e espiritualmente saudáveis. Ok? Espero que você tenha entendido. Faça os seus comentários, coloque aí a sua opinião a respeito, e quem sabe a gente continua sobre esse assunto. Talvez a gente até crie um estudo a respeito deste assunto. Ok? Deus te abençoe e até o próximo assunto em questão, onde vou falar sobre a graça de Deus.